Fala galera, beleza? Vamos lá? Ele cita uma massa de água de 1 kg, porque ele chegou a dizer que o volume de água é de 1 litro, e se a densidade da água é 1 kg a cada litro, ter 1 litro de água é ter 1 kg. Esse 1 kg de água está num recipiente em que o recipiente tem uma massa de 500 gramas, e os dois juntos vão absorver calor. Os dois estão num ambiente em que a temperatura é de 20 graus, então é claro que a temperatura deles também, pois está todo mundo em equilíbrio térmico, o recipiente e a água contida nele. Se estão num ambiente a 20 graus, é porque os dois também estão a 20 graus. E os dois juntos vão receber 58.565 calorias para ter que pegar a sua temperatura inicial de 20 graus e elevar até uma temperatura adequada para que o chimarrão seja consumido. Então ele chega a dizer que a substância chimarrão será consumida a uma temperatura adequada. E ele quer saber que temperatura é essa, que é justamente a temperatura final a que você vai levar o sistema. Show de bola? Então o que você tinha que perceber? Que dá para você dizer que a quantidade de calor que a água vai absorver, somada à quantidade de calor que o alumínio vai absorver, tem que ser justamente a quantidade de calor total citada na questão, 58.565. Show de bola? Qual é a quantidade de calor do alumínio? Essa. Da água? Essa. Vamos substituir. É sensível ou é latente? É sensível, porque os dois sofrem variação de temperatura. Qual é a quantidade de calor que a água absorve? Massa de água, calor específico da água, variação de temperatura dela. Mais massa de alumínio, calor específico do alumínio, variação de temperatura dele. Alumínio. Igual a quantidade de calor total, que é de 58.565 calorias, ok? Qual é a massa de água? 1 kg de água, ou seja, 1.000 gramas de água. Qual é o calor específico da água? 1. Qual é a variação de temperatura que a água vai sofrer? Final menos. Qual é a temperatura inicial da massa de água? 20 graus, que é a temperatura ambiente. Mas qual é a massa de alumínio? Ele chega a citar. Ele te deu no texto 500 gramas. Qual é o calor específico do alumínio? 0,21. Qual é a variação de temperatura que o alumínio sofre? A mesma que a massa de água, pois os dois estavam no mesmo ambiente e os dois vão ser elevados até a mesma temperatura. Então tem que ser a temperatura final menos a inicial do alumínio, que é igual a da água, que é 20. Igual a 58.565. Fazendo as devidas continhas, isso aqui vai ficar 1.000, né? 1.000 vezes θ, 1.000 θ. Menos 1.000 vezes 20, 20.000. Mais 500 vezes 0,21, essa vírgula vai andar duas casas com esse zero. Então vai ficar 5 vezes 21, que vai dar 105. Show de bola? 105 equivale a isso, né, galera? Eu vou ter, então, 105 vezes θ, 105 θ. 105 vezes 20. E 105 vezes 20 equivale a justamente 2.100. Menos 2.100. Show de bola? Tudo isso igual a 58.565. Aí, a partir de agora, eu só posso pegar esse valor aqui, 105, somar a 1.000, né? Vai ficar 1.105 θ igual a 20.000 com 2.100, porque, enfim, os dois são negativos, então devo o quê? Somá-los. 20.000 com 2.100, 22.100. Só que 22.100 foi para o outro lado da igualdade, então tem que ser somado a isso aqui. Tem que ser somado a 58.565. Que quando você somar esses dois valores e dividir por 1.105, você vai encontrar justamente uma temperatura final de 73 graus Celsius, que é a temperatura citada no texto como a adequada para o consumo do chimarrão. E isso confere justamente com o gabarito da tua questão. O gabarito da tua questão, então, fica sendo o item D de Damasco. Show de bola?